Ora, feliz sábado a todos. Feliz sábado também a todos os que nos acompanham pela transmissão. Meus queridos, como é hábito, antes de passarmos ao estudo da palavra, vamos então dirigir uma breve oração ao nosso Deus, mesmo assim sentados. Poderoso Senhor, grandioso Deus, neste momento te vimos agradecer por tu cuidares de nós, pelo louvor que já te pudemos prestar, Senhor, e vimos suplicar agora que derrames sobre nós sabedoria para o estudo da tua palavra, Senhor. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estão preparados para ler? Hoje vamos ler um pouco, quer na Bíblia, quer no Espírito de Profecia. Portanto, preparem as vossas Bíblias. Preciso que abram em 1 de Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 13, versos 1 até ao 4. Diz-nos o seguinte: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Estamos aqui num contexto em que o rei Davi, já é ele que está no trono, Saul já é falecido, e o rei Davi, numa certa altura, decide que está na hora de voltar a trazer a Arca da Aliança para Israel. Porque, se vocês bem se lembram, a arca nesta altura estava na posse de quem? Dos filisteus. Mais ou menos. Mais ou menos. Já não estava na posse dos filisteus. Tinha estado. Porque, se bem se lembram, no tempo ainda do profeta Samuel, antes de haver reis, não é? No tempo dos juízes, havia um sumo sacerdote chamado Eli, quando Samuel era criança, não é? Que tinha 2 filhos que não eram coisa boa. Não é? E eles é que levaram a arca para servir de amuleto numa guerra que perderam com os filisteus, e os filisteus ficaram com a arca, convencidos que tinham derrotado o grande Deus de Israel, que os deuses deles eram superiores ao Deus de Israel. Só que depois o que é que aconteceu aos filisteus? Aonde estava a arca, seguiam-se doenças, tumores, pobreza, fome, desgraças. E enquanto Israel não fazia esforço nenhum para tentar recuperar a arca, eram os filisteus que se queriam livrar dela o mais rápido possível. E então deixaram-na num local que nós vamos ler. 1 de Samuel, vamos voltar um pouco atrás. Eles colocaram a arca num carro de bois e deixaram que os bois seguissem aleatoriamente, e onde os bois parassem, ali ficaria a arca. Ora, 1 de Samuel, capítulo 6, versos 19 até ao capítulo 7, verso 2. A arca ficou, e os bois pararam numa localidade dentro de Israel, chamada Bet-Semes. E então ali ficou. Os habitantes de Bet-Semes viram aquilo, guardaram a arca, encheram-se de alegria e anunciaram a todo o resto de Israel que os filisteus tinham devolvido a arca. No entanto, acontece algo muito curioso em Bet-Semes. Vamos ler a partir do verso 19 do capítulo 6. Diz assim: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim,
feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Acontece uma coisa curiosa. A arca está em território israelita, em território do povo de Deus, Bet-Semes, e, no entanto, os habitantes israelitas de Bet-Semes são feridos por Deus, não é? Porque olharam para dentro da arca. E quando eles são feridos por Deus, qual é a reação deles? Mas como assim? Quem é que pode aguentar este Deus tirano, este Deus sanguinário? Foi isso que eles disseram? O que é que eles dizem? Quem é que pode estar perante o Senhor, este Deus quê? Santo. Estranho. Então, perante a morte e o morticínio, eles reagem manifestando a santidade do Senhor. E no Espírito de Profecia nós temos informação sobre isto. Se me derem o controle, ok, eu espero, não há problema. Reparem, porque é que Jesus e Deus fere os israelitas de Bet-Semes? Diz o seguinte, Patriarcas e Profetas, e é o livro de Espírito de Profecia onde nos vamos concentrar hoje, diz assim no capítulo 57, todo o Israel tinha sido ensinado a olhar para a arca com temor e reverência. Quando se exigia mudá-la de um lugar para o outro, os levitas nem sequer deveriam olhar para ela. Apenas uma vez no ano, permitia-se ao sumo sacerdote ver a arca de Deus. Mesmo os filisteus gentios, desconhecedores, não tinham ousado remover a sua cobertura. Anjos do céu, invisíveis, sempre a acompanhavam em todas as suas viagens. A irreverente ousadia do povo de Bet-Semes foi prontamente punida. Muitos foram feridos de morte instantânea. O que acontece ali não é que Deus se zangou caprichosamente com o seu povo de Bet-Semes. O que acontece ali é que o povo de Deus sabia que não era para olhar e abriu a tampa. Eles não olharam apenas para a arca. O texto diz que eles olharam para dentro da arca. Portanto, eles foram abri-la. Ok? E eles tinham instruções explícitas para não o fazer. E Deus do Espírito de Profecia até diz, atenção, os filisteus, que eram gentios, que nem sequer obedeciam ao Deus de Israel, nem eles se tinham atrevido a abrir a tampa da arca para ver o que lá estava dentro. Ok? E, portanto, a arca, neste momento, estava em Quiriate-Jearim. Já não estava na Filisteia. E agora voltamos a Crónicas, não é? Porque é de Quiriate-Jearim que David agora se propõe no seu coração ir buscar a arca de volta para Jerusalém. Relembrando que em Quiriate-Jearim a arca ficou na casa de quem? Abinadab. E houve uma pessoa que foi consagrada para tomar conta da arca, certo? Quem foi? Eleazar. Ok. Então vamos a 1 de Crónicas. Voltamos a 1 de Crónicas, capítulo 13. Vamos ler do verso 5 ao verso 8. Portanto, Israel, sob o reinado de Davi, agora propuseram-se, vamos trazer a arca de volta para Jerusalém, para a cidade santa. Muito bem, a partir do verso 5 diz assim:
Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até à entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então, Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Portanto, eles chegam lá, uma grande festa, David convoca a nação inteira, os príncipes, os sacerdotes, os habitantes, vamos todos lá, é uma grande festa, porque vamos trazer a arca de volta para o lugar dela, não é? O templo sagrado. Então reúnem-se lá todos e vêm todos, grande festa, e a arca vem aonde? Em cima do quê? De um carro novo de bois, que era o carro novo de onde ela tinha chegado quando veio dos filisteus. Tinha ficado ali. E quem é que vem a tomar conta da arca? Quem é que está lá no texto? Uzá e Aiô. Pergunta: onde é que está Eleazar? Não foi Eleazar que foi consagrado para tomar conta da arca? Estranho. Estranho. Não é? Preciso passar o slide. Reparem, vamos ler. Diz assim: David convocou 30.000 dos principais homens de Israel, pois era seu intuito tornar aquele ato um espetáculo de grande regozijo, de grande alegria, não é? E imponente manifestação. O povo correspondeu alegremente ao convite. O sumo sacerdote, juntamente com seus irmãos no ofício sagrado, portanto todos os levitas, não é? E os príncipes e homens principais das tribos reuniram-se em Kiriat Jearim. David estava radiante de santo zelo. A arca foi trazida da casa de Abinadab e colocada num carro novo puxado por bois, enquanto 2 dos filhos de Abinadab a acompanhavam. Os homens de Israel se iam em seguimento, com exultantes aclamações e com cânticos de regozijo, unindo-se melodiosamente uma multidão de vozes com o som de instrumentos musicais. David e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Vinha tudo, uma grande festa, em santo zelo, era assim que estava David, santo zelo, festa, melodia, alegria, até reverência. E agora vamos ler do verso 9 ao verso 14, porque agora acontece uma coisa curiosa. Ora, 1 de Crónicas, capítulo 13, versos 9 até ao 14. Diz assim: quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se David, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Está tudo em festa, em santo zelo, em vozes melodiosas, em alegria, em júbilo. E de repente, o carro tropeça, a arca inclina e alguém vai segurar. Pergunta: então, mas Uzá não queria apenas impedir que a arca caísse no chão e se estragasse? Ué, o que é que Uzá fez de errado?
Não, aparentemente fica esta pergunta. O próprio David, diz o texto, que David desgostou-se com Deus e por se ter desgostado com Deus chamou àquele lugar Pérez Uzá, porque se desgostou com Deus, com o Senhor. Então, mas Uzá queria apenas que a arca não caísse no chão. É estranho. Reparem, o que é que diz o Espírito de Profecia? Fazia muito tempo que Israel não via uma cena de triunfo como aquela. Com alegria solene, o vasto cortejo serpeava por entre colinas e vales em direção à santa cidade. No entanto, a sorte de Uzá foi um juízo divino pela violação de uma ordem explícita. Por meio de Moisés, o Senhor dera instrução especial com relação ao transporte da arca. Ninguém, a não ser os sacerdotes descendentes de Arão, portanto os levitas, devia tocá-la ou mesmo olhar para ela, estando descoberta. A instrução divina era: os filhos de Coate virão para levá-lo, o santuário e a arca, mas no santuário, incluindo a arca, não tocarão, para que não morram. Isto está no livro de Números, capítulo 4, verso 15. Os sacerdotes deviam cobrir a arca e então os coatitas deviam carregá-la pelas hastes, as quais eram colocadas em argolas de cada lado da arca e nunca se removiam. Ok? Havia instruções. Deus tinha dado instruções específicas para o manuseio daqueles objetos. A própria construção dos objetos, quando Deus disse a Moisés: vais fazer a arca assim, ele disse: vais pôr argolas dos dois lados da arca, vais fazer 2 hastes, as hastes passam nas argolas e é por elas que eles carregam a arca. Havia instruções específicas. O problema é que eles não seguiram as instruções. Reparem, o texto continua, diz assim: aos gersonitas, portanto os descendentes de Gerson, e meraritas, descendentes de Merá, que tinham a seu cargo as cortinas, as tábuas e as colunas do tabernáculo da parte de fora, Moisés deu carros e bois para o transporte daquilo que lhes era confiado. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros. Números, capítulo 7, verso 9. Assim, no trazer a arca de Kiriat Jearim, houve uma desatenção direta e indesculpável às determinações do Senhor. David e seu povo tinham-se congregado para efetuar uma obra sagrada. Boa. E à mesma entregaram-se com o coração alegre e disposto. Boa. Mas o Senhor não podia aceitar o serviço, porque não era efetuado de acordo com as suas orientações. Os filisteus, que não tinham conhecimento da lei de Deus, e por inerência também dos estatutos, destas instruções específicas, tinham colocado a arca num carro quando a devolveram a Israel. E o Senhor aceitou o esforço que fizeram, porque não tinham conhecimento. Mas os israelitas tinham nas suas mãos uma declaração compreensível da vontade de Deus em todas estas questões. E a sua negligência a tais instruções desonrava Deus. Reparem, o que é uma declaração compreensível? Primeiro, o que é uma declaração? O que é uma declaração? É um conjunto de informações, tipicamente em formato textual num papel, por exemplo, ou hoje pode ser em suporte eletrónico, que tem lá informações em texto. E o que é que significa serem compreensíveis? Significa que dá para compreender, dá para saber que instruções são. Não é um texto estranho que ninguém consegue ler. Portanto, quais eram as declarações compreensíveis que Israel tinha? Os primeiros 5 livros da Bíblia, pelo menos. A Torá, nós vimos que as instruções estavam no rolo de números. Hoje nós chamamos de livro. Naquele tempo eram rolos.
estavam na posse deles, eles podiam ir lá ler, estava na língua deles, era compreensível. E, portanto, a negligência e a desatenção às instruções desonrava Deus. Porquê? Porque, pelos vistos, o seu povo da aliança, afinal, não queria saber das instruções que ele tinha dado. Ele tinha inspirado profetas, ele tinha inspirado muitas pessoas, homens e mulheres, para escreverem, para deixar tudo registado, para ensinar. Os textos eram lidos ao povo. Todos os sábados de manhã nas sinagogas era lido um texto, era explicado, era ensinado. Ninguém podia dizer assim, mas eu não sabia. Mesmo que nunca tivesse ido ler o rolo de números, bastava pedir para ler. Não era vedado o acesso a ninguém. As pessoas podiam ir e pedir para ler. Estava acessível. Só que eles não foram. Eles não foram. E, portanto, há aqui uma pergunta que é interessante. Reparem, eles estavam com alegria, eles estavam com santo zelo, com regozijo, com reverência, com melodia. E a pergunta é, nós podemos estar com reverência, com solenidade, com alegria, tudo correto, mas a fazer a coisa errada? Podemos. Podemos, é verdade. Parece estranho, não é? Porque Deus quer alegria, Ele quer reverência, Ele quer santo zelo, solenidade, Ele quer isso tudo. Só que podemos mesmo assim estar a fazer a coisa errada. Não é? Às vezes, reparem, lembram-se do que é que Jesus explica às multidões em Israel no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 21? Muitos de vós conhecem este texto de memória, ou pelo menos a primeira metade deste texto de memória. Podem não associar à referência bíblica. Mas se eu começar a dizer o verso, vocês vão conseguir dizer a primeira metade, pelo menos. Em que Jesus diz assim, olhem, nem todo o que me diz entrará no reino dos céus. E mais. Porque o verso não acaba ali. É verdade, vamos abrir Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Jesus diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? Ok, que está nos céus. Então é uma vontade específica, não é uma vontade qualquer, é a vontade do Pai. E será que eles aprenderam a lição? Porque pronto, aconteceu ali uma desgraça enorme, não é? Aconteceu ali uma desgraça enorme e eu não tenho o slide na televisão, não sei porquê, já vamos ver. Aconteceu uma desgraça, Uzá morreu, não é? Uzá ainda tinha mais um problema. E também foi isso que ajudou à festa. Porque diz assim, em Uzá, especificamente nele, recaía a maior culpa de arrogância. A transgressão à lei de Deus diminuíra a intuição que ele tinha da santidade da mesma. Vou parar aqui. O que é que esta frase está a dizer? O que é que esta frase está a dizer? Houve alguma coisa que diminuiu a intuição que Uzá tinha da santidade das instruções de Deus. Aquela transgressão à lei que está ali escrita, a transgressão à lei de Deus, diminuir a intuição. Esta transgressão é uma transgressão única? Pela frase, parece ser uma transgressão única? Ou não? O que é que acha? Ninguém sabe. Ou ninguém quer responder. Aquela frase dá claramente a entender, e reparem, um processo de perda de intuição ou de discernimento entre o sagrado e o profano é um processo. Não acontece assim.
E, portanto, aquela transgressão foi um processo de transgressões ao longo do tempo. E esse é um problema que nós, seres humanos, corremos esse risco. Quanto durante mais tempo nós vamos transgredindo, e reparem que ali não diz que era transgressão grande ou pequena, é transgressão. Transgressão é transgressão. Quanto mais tempo nós vamos passando a não fazermos aquilo que no fundo nós sabemos que foi o que Deus disse para fazer, o nosso discernimento entre o certo e o errado, o sagrado e o profano, ele vai diminuindo ao longo dos anos. É um processo. Meses, anos, décadas. E pode diminuir a tal ponto que, como nós muitas vezes dizemos na igreja, Deus passa a ser apenas o nosso Pai, é o nosso amigo, né? É o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, Deus é o melhor amigo, é o paizinho, é o papá. Ele é isso tudo. Sim, ele é o papá, está correto. Ele é o paizinho, é. Ele é o melhor pai do mundo, é. Ele é o melhor amigo do mundo, também é. Mas ele não deixou de ser Deus. Correto? Às vezes nós podemos, de tanto o tratarmos como paizinho e amigo, de repente começarmos a reduzir a nossa intuição, o nosso discernimento de quão alto ele é. Reparem que o escritor das crónicas, o ou os, provavelmente seriam até vários cronistas, no verso 6, voltem lá ao verso 6 do capítulo 13, ele está a descrever o processo todo, que eles puseram a arca no carro, vinham com alegria, mas ele faz ali uma pequena pausa no texto, entre vírgulas. Verso 6. Ele diz assim: então David com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, está a relatar o que aconteceu, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. E depois tem uma vírgula, e ele aqui vai fazer um à parte. E o à parte diz assim: diante da qual é invocado o nome do Senhor que se assenta acima dos querubins. Ponto final. E depois continua o relato meramente histórico e factual. No meio do relato factual, ele faz uma pausa para relembrar que o Senhor é aquele que se assenta acima dos querubins. É interessante. Ele não se imiscuiu de no texto colocar lá uma notazinha, olha, atenção, é o pai, é o amigo, mas é aquele que se assenta acima dos querubins, ok? Reparem, Deus não pode aceitar uma obediência parcial, uma maneira frouxa, desleixada, assim já está bom, assim está bom o suficiente, de tratar os seus mandamentos. Pelo juízo sobre Uzá, era seu intuito impressionar todo o Israel quanto à importância de dar estrita atenção aos seus requisitos. Ele não quis matar Uzá só porque, estou chateado contigo, pumba! Não foi isso. Uzá tinha ali muita coisa acumulada, Deus tinha-lhe dado muitas oportunidades. Mas através de Uzá, para quem a porta da graça já tinha fechado, Deus queria ainda ensinar os outros à volta. Atenção, não se esqueçam, eu sou o papá, eu sou o amigo, mas eu sou aquele que se assenta acima dos querubins. Mas pronto, esta tentativa falhou, não é? Será que eles aprenderam a lição? Vamos saltar agora em Crónicas do capítulo 13 para o capítulo 15, porque nós sabemos que houve quantas tentativas de trazer a arca de volta? Quantas tentativas houve? Ninguém sabe? 3? Ui! 2. Já lemos a primeira. Ok, vamos ler a segunda. Capítulo 15, versos 1 até ao 13. Passou algum tempo, tiveram algumas batalhas com os filisteus. Diz assim então: fez também David casas para si mesmo na cidade de David e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse David:
Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. David reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu David os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, o chefe Semaías, e seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos 112. Chamou David os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Ui, está diferente, certo? Bem diferente. O que é que Davi começa por dizer? Atenção, ninguém pode levar a arca a não ser os levitas. Ok. O que é que ele faz a seguir? Faz o mesmo que fez da primeira vez. Vai reunir os sacerdotes, os líderes das tribos, o povo de Israel. A reunião do povo está igual. Ok? É todo o povo. Pelo menos na sua representação da liderança. E muitos homens e muitas pessoas. Chama os sacerdotes. E relembramos que da primeira vez os sacerdotes e os filhos de Arão também lá estavam. Portanto, eles estavam lá, eles podiam ter carregado a arca, eles estavam lá. Mas ele agora chama-os, chama alguns deles específicos e diz assim: bom, são vocês que têm que carregar a arca. Vocês são os levitas. Portanto, têm que fazer uma coisa. O quê? Santificai-vos. Lembram-se quando a arca ficou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab? O que é que foi feito? Foi consagrado, santificado, Eleazar, para tomar conta dela. Ok? Já estão aqui a ver diferenças. E no verso 13, David é muito claro. David explica a toda a gente: olha, foi por causa disto que na primeira tentativa aconteceu o que aconteceu. Porque nós não fizemos as coisas de acordo com o que Deus tinha ordenado, dito para fazer. Ou seja, a vontade de Deus. Não é? Ok. Então, versos 14 e 15, o que é que eles fizeram em resposta à explicação de David? Diz assim, versos 14 e 15: Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Boa! Eles perceberam, ok, vamos fazer segunda tentativa. Mas agora nós já percebemos o que é que fizemos mal. Reparem, Espírito de Profecia novamente. É tudo em Patriarcas e Profetas. Capítulo 70 sempre. Diz assim: a reprovação divina, portanto, com a morte de Uzá, não é? Cumpriu a sua obra em Davi. Foi levado a compenetrar-se como nunca dantes da santidade da lei de Deus e da necessidade de obediência desleixada. Estrita. Ok. Parcial, frouxa. Não. Estrita, detalhista, cuidadosa, estudiosa.
O favor manifesto à casa de Obed-Edom, onde a arca tinha ficado, levou Davi novamente a esperar que a arca pudesse trazer uma bênção a ele e ao seu povo. Ao final de 3 meses, como diz no texto bíblico, resolveu fazer outra tentativa para mudar a arca e dispensou agora cuidadosa atenção à execução das instruções do Senhor em todo o pormenor. De novo, foram convocados os homens principais da nação e uma vasta congregação se reuniu em torno da residência do Geteu, em Obed-Edom. Com reverente cuidado, a arca foi agora posta sobre os ombros de homens divinamente designados. A multidão pôs-se em linha e, com corações a tremer, o grande séquito partiu novamente. Depois de caminharem 6 passos, a trombeta deu sinal de paragem. Por determinação de Davi, deveriam ser oferecidos sacrifícios de bois e carneiros cevados. E podem ler isto em 2 de Samuel, capítulo 6, verso 13. O júbilo, a alegria, o regozijo, então tomou o lugar do tremor e terror, porque no início da segunda tentativa eles estavam assim, porque se nós falharmos em qualquer coisa, acontece-lhe o mesmo que da primeira. Quando eles perceberam que o sacrifício dos bois e carneiros foi aceite, era a confirmação, estamos a fazer as coisas bem. E então sim, deixou de haver terror e passou a haver júbilo. O rei, Davi, depusera as suas vestes reais e vestira-se com um simples éfode de linho, como o que era usado pelos sacerdotes. Não dava a entender por este ato que assumira as funções sacerdotais, pois que o éfode era algumas vezes usado por outros além dos sacerdotes. Antes, neste serviço santo, ele queria perante Deus tomar lugar igual ao dos seus súbditos. Naquele dia, Jeová devia ser adorado, devia ser ele o único objeto de reverência. E eles fizeram assim, não é? Alguns, por vezes, pegam neste texto em que Davi veste um éfode de linho e uma veste sacerdotal, dizem, estão a ver, afinal ele vestiu-se de sacerdote. Não. Ele vestiu-se com um traje inferior ao do rei, que também era usado por outros, não eram só os sacerdotes, para se colocar visivelmente em posição de igualdade, uma demonstração visível pelo vestuário daquilo que lhe ia na mente e no coração, para que todos pudessem entender e ver. E vamos voltar então ao capítulo 15, já estamos perto do fim, vamos dar aqui um salto até ao verso 28. Portanto, será que resultou? Parece ter tudo para resultar. O verso 28 do capítulo 15 de 1 de Crônicas diz assim: Assim todo o Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Portanto, eles subiram com instrumentos musicais, com muito som. E no capítulo 16, versos 1 e 2 diz assim: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Resultou ou não resultou? Resultou. A segunda foi de vez. Qual foi a grande diferença? Santificação. Obediência. Mas obediência a quê? Eu posso obedecer a muita coisa. À vontade de Deus. Porque às vezes posso obedecer à minha vontade. Foi o que eles fizeram da primeira vez.
Lembram-se da primeira vez, David congrega o povo e diz, vamos buscar a arca. E depois o texto bíblico diz no capítulo 13, pareceu bem a todo o povo. Pareceu bem às pessoas. Ninguém se lembrou de dobrar os joelhos no chão, no quarto, sossegado, e ir perguntar-se lá em cima, olha, e tu, concordas? Achas que estamos a fazer bem? Ninguém se lembrou disso. Aqui há a diferença, aqui fizeram tudo de acordo com a vontade que importa. Por isso é que o título deste sermão, que viam no slide inicial, era o quê? A melhor vontade. Aquela que é a melhor, porque vontades há muitas. Há a minha vontade, há a vontade do Jaime, há a vontade da Paula, há a vontade de cada um de vós, há a vontade da sociedade lá fora. E depois no meio, acima destas vontades todas, há a melhor vontade, que é de Deus. E quantas vezes nós na nossa vida diária temos que escolher entre vontades? Vamos ser sinceros. Temos que fazer escolhas entre vontades constantemente. Constantemente. O que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer a nível profissional? Até as coisas práticas da vida. O que é que eu vou vestir hoje? O que é que eu vou comer ao almoço? O que é que eu vou cozinhar? O que é que eu vou comprar o quê? Quando vou às compras? O que é que me falta lá em casa? São muitas escolhas e para cada uma destas escolhas podem haver vontades diversas. Se houver mais do que uma pessoa em casa, então ainda há mais vontades diversas, não é? Mas mesmo só com uma pessoa em casa, há pelo menos duas vontades. Há a vontade da pessoa e há a vontade de Deus. Se coincidirem, excelente. Mas às vezes podem não coincidir. Às vezes podem não coincidir em muitas coisas, não é? E por isso é que é importante nós habituarmos-nos à vontade de Deus. Vamos aos últimos textos de Espírito de Profecia. É muito importante nós percebermos que há uma vontade que é melhor do que a nossa. Diz assim, todas as tribos estiveram representadas nesta cerimónia. A celebração do acontecimento mais sagrado que até então assinalara o reinado de David. Reparem, o mais sagrado, o mais importante, o mais valioso não era os territórios todos que ele já tinha conquistado e as derrotas que ele tinha infligido aos inimigos, aos filisteus, aos idólatras, àqueles que vinham tentar humilhar o Deus de Israel. Não era isso que era o mais valioso. O mais valioso era a presença do Senhor, que era isso que a arca simbolizava. Ela não era literalmente, né? Mas ela simbolizava a presença de Deus. Eles ali até podiam dizer que era um pouco mais literal, porque depois apareceu o Shekinah, né? Entre os dois querubins, lá na tampa da arca. Mas era um símbolo. Mas o mais valioso é Deus vir ao meu quarto, marcar presença para estar comigo, ou ir ao vosso quarto para estar com vocês. É isso que é o mais valioso. Não é as vitórias que eu já obtive na vida aqui, a promoção que eu tive no trabalho, o aumento salarial, ou o 20 que eu tive no teste, de 0 a 20, ok? Se for 20 de 0 a 100. Não é isso. O mais valioso da vida aqui é quando eu entro no meu quarto e ele vem ter comigo. E quando é que ele vem ter comigo? Quando eu estou em pé ou quando eu estou de joelhos? Quando eu estou de joelhos, tipicamente. Quando eu estou em pé, ele pode estar lá comigo. O meu anjo da guarda está lá sempre e o vosso anjo da guarda está sempre com vocês. Nós é que não os vemos, mas eles estão lá sempre. Mas trazer a presença de Deus para o pé de nós requer o quê? Consagração, santificação, obediência estrita, cuidadosa, requer ter atenção à vontade dele. Reparem, o espírito de inspiração, que espírito é este? Espírito de inspiração? Que espírito é este? Quem é que inspira? Quem é que inspirou os escritores da Bíblia, etc.? Espírito Santo.
pessoa da divindade, a terceira pessoa da divindade. O espírito de inspiração repousara sobre o rei e agora, banhando os últimos raios do sol poente, no tabernáculo, como uma consagrada luz, o seu coração encheu-se em gratidão a Deus, por estar agora o símbolo da sua presença tão perto do trono de Israel. As cerimónias solenes que acompanharam a mudança da arca tinham produzido uma impressão duradoura no povo de Israel, despertando um interesse maior no serviço do santuário e acendendo de novo o seu zelo por Jeová. David esforçara-se por todos os meios ao seu alcance por aprofundar estas impressões. O serviço do cântico tornou-se uma parte regular do culto religioso e David compôs salmos não somente para o uso dos sacerdotes no serviço do santuário, mas também para serem cantados pelo povo nas suas jornadas ao altar nacional nas festas anuais. Portanto, os hinos do nosso inário, vamos transpor as coisas agora daquele tempo para o tempo de hoje. Os hinos do inário não servem apenas para ao sábado de manhã nós os vimos cantar enquanto tocam dali. Os hinos do inário servem para nos acompanhar durante os 7 dias da semana para fazer o quê? Para ajudar a manter a nossa intuição e discernimento entre o sagrado e o profano lá em cima. Ok? Por isso é que às vezes nós conhecemos irmãos e irmãs que quando estão em casa eu, por exemplo, sou um deles, às vezes estamos a limpar a louça ou a cozinhar, às vezes até a tomar banho, e as outras pessoas da casa estão a ouvir o quê? Um hino qualquer do inário a ser trauteado. Para quê? É porque nós somos muito santinhos e muito bons e muito perfeitinhos? Não. É porque nós sabemos que precisamos de manter a presença de Deus ao pé de nós, porque senão nós somos seres humanos pecaminosos. E nós vamos lá abaixo como qualquer um. Por isso é que seguir Deus, e isto já tem sido dito aqui muitas vezes por muitas pessoas diferentes e de muitas formas diferentes, seguir Deus não é ao sábado. Eu já nem vou dizer ao sábado de manhã, não é ao sábado. O sábado é apenas, ou é suposto ser apenas, o culminar do que foi os 6 dias anteriores. Porque se eu nos 6 dias anteriores eu não estiver com Deus, ok, eu venho aqui, passo aqui 2 horas de manhã, das 10 ao meio-dia, se for eu a pregar, tipo hoje, cara, é das 10 à 1, depende, né? Passam aqui 2, 3 horas e depois saem. Ok, fizeram 2, 3 horas em que, pronto, alimentou, como dizem alguns, hoje saí daqui cheio. Mas só estamos cheios hoje? Sabem, uma vez disseram-me assim, mensagem, estávamos a conversar sobre os acampamentos, e disseram-me assim, é importante irmos aos acampamentos para sermos alimentados espiritualmente. E eu olhei para aquela frase, eu fiquei a pensar, não. É importante ir aos acampamentos, é bom ir aos acampamentos, sim, mas não é por causa disto. Eu não vou aos acampamentos para me alimentar, eu tenho que me alimentar todos os dias no meu quarto. Eu vou à igreja, não é para me alimentar. Eu venho aqui ter convosco, não é para vocês me alimentarem. Eu não vou ao acampamento para me alimentar, eu alimento-me direto da fonte no meu quarto. E porque estou alimentado, então venho à igreja, vou ao acampamento, vou ao congresso de qualquer coisa, porque me alimentei. E nós às vezes podemos cair no erro de, não, a gente vai lá para nos alimentarmos, é importante o alimento espiritual, mas o alimento espiritual não é aqui. Aqui é só a sobremesa. Aqui é a sobremesa, gente, no final da semana.
E depois queixamos às vezes, e às vezes eu ouço nas igrejas pais e mães a queixarem-se, pois os meus filhos, os meus sobrinhos, porque é que eles não seguem o caminho dos pais e dos tios? Pois, o que é que eles aprenderam? Aprenderam que o alimento é lá ao sábado. Foi isso que aprenderam. E depois não sabem alimentar-se, porque ninguém lhes ensinou, eles não viram em lado nenhum, não sabem como é que se faz. Ok. Reparem, a influência assim exercida era de grande alcance. As mudanças que Davi fez, as explicações que ele deu ao povo, os esforços que ele fez, e ele foi detalhista, cuidadoso, produziram influência no povo. Já lemos, o povo, Israel, ficou... Não, espera lá, a gente tem que passar a fazer a vontade de Deus. Israel aprendeu, mas não foi só o Israel. Reparem, a influência assim exercida era de grande alcance e teve como resultado libertar da idolatria a nação. Mas depois diz, muitos dos povos circunvizinhos, vendo a prosperidade de Israel, eram levados a pensar favoravelmente acerca do Deus de Israel, que tinha feito tão grandes coisas pelo seu povo. A influência, quando nós fazemos a vontade de Deus, pode ter um alcance tal que os outros veem, há ali qualquer coisa diferente. Oi? Ele ou ela, um bocado diferente do que é normal, entre aspas. Deve ter a ver com o Deus dele, de certeza. Deve ter a ver com o Deus dele. A influência pode ter alcance. E as palavras que nós dizemos aqui, elas podem influenciar? Sim, elas também têm como objetivo ensinar, influenciar. Por isso é que quando nós estamos aqui, como hoje, vamos muitas vezes ler bastantes textos. Mas nós falamos e influenciamos pela fala, mas se depois a nossa vida não corresponde à nossa fala, ou vivemos às escondidas, que é para ninguém ver, né? Que nós não correspondemos, ou então as pessoas vão ver e vão dizer, ele fala e prega e não sei o quê, mas depois, isto afinal é igual aos outros. E reparem, isto parece às vezes, quando falamos deste Deus, e para terminar, para entrarmos na última parte, quando olhamos para Deus nestas alturas em que Ele parece ser tão exigente, tão rígido, tão... Às vezes parece, não é? Quando lemos estes textos, bem, Deus, gente. Reparem, já vos vou mostrar, e já vamos ler textos, que isto não é só Velho Testamento, ok? Mas primeiro deixem-me fazer-vos uma pergunta. Deus é exigente? É pergunta com armadilha. É? Está correto. Deus é exigente, sim. Extremamente exigente. Epá, mas isso não é demais? Achas que é demais Deus ser exigente? Ele é o Altíssimo que se assenta acima dos querubins. É o Criador de todas as coisas. Se calhar não é assim tão exagerado Ele ser exigente. Reparem, quando eles, e quando eu digo eles, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando eles formularam o plano da salvação, ainda antes de existir pecado, eles fizeram apenas assim um esboço assim frouxo, assim, vamos fazer assim um esboço, depois se for necessário mesmo fazer, a gente elabora com detalhe. Foi isso que eles fizeram. É isso que o Espírito de Profecia revela? E a Bíblia? Não. O plano da salvação para me salvar a mim, para te salvar a ti, para te salvar a ti aí em casa, foi desenhado por eles até ao mais ínfimo detalhe. Deus é exigente connosco e tem direito de o ser, porque Ele começa por ser exigente com Ele próprio. Com Ele próprio. E, portanto, sim, Ele é exigente, Ele tem todo o direito de ser exigente. E vamos ver agora Mateus. Vamos navegar aqui na Bíblia. Agora vamos navegar aqui um pouquinho na Bíblia. São 6 textos e terminamos. Evangelho de Mateus, capítulo 6.
versos 9 e 10. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 e 10. Vocês conhecem estes textos. Toda a gente conhece a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Não é? Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora vamos ao Velho Testamento, Salmos 143. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia o teu bom espírito por terreno plano. Lucas capítulo 22, versos 41 e 42. E nós tivemos um momento especial que falava sobre a Via Dolorosa, sobre toda a cena que se seguiu ao jardim do Getsemane. Né? Aqui vamos estar no jardim do Getsemane. E Jesus está a orar ao Pai. Diz assim: ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Portanto, aqui temos ali uma escolha. E reparem, a escolha é entre a vontade de Jesus, que já não era propriamente igual à nossa, e a vontade do Pai. E mesmo numa escolha entre a vontade de Jesus e a vontade do Pai, Jesus diz o quê? Faça-se a vontade do Pai. Não é a dele, é a do Pai. 1 de Samuel, capítulo 3, verso 10. Vamos outra vez ao Velho Testamento. 1 de Samuel, capítulo 3, verso 10. Estamos no chamado de Samuel. Lembram-se que quando Samuel era criança, ele foi deixado aos cuidados do templo, não é? Foi dedicado ao templo, e naquele tempo a dedicação de crianças não era como é hoje. Nós já tivemos aqui a dedicação de várias crianças, a apresentação de crianças à igreja. Naquele tempo era diferente. Quando uma igreja era apresentada ao templo, era apresentada para ficar lá, em serviço. Samuel ficou lá. E depois temos aquele célebre situação em que Deus à noite entra no quarto de Samuel, não é? Vem marcar presença junto de Samuel e diz: Samuel, Samuel. E Samuel pensava que era Eli, não é? E ele entretanto percebeu: não, espera aí, já sei quem é que está no teu quarto. É? E reparem, verso 10 diz assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu. O que é que Samuel responde? Fala, porque o teu servo ouve. Ok. João, voltamos agora ao Novo Testamento. João capítulo 9. Evangelho de João. Verso 31. João diz uma coisa muito importante. Porque nós temos aquele célebre texto bíblico que diz assim: e tudo o que tu pedires ao teu Pai em secreto, Ele te vai conceder. E nós olhamos para aquele tudo, aquele tudo, aquela palavrinha tudo que está naquele verso, e pensamos: é tudo. É o que eu quero. O que eu quero faz parte do tudo, né? Porque tudo é tudo. Só que João expande um pouquinho o significado daquele tudo. João diz assim, no verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica, o que é que lá está? A sua vontade, a este
ele atende. Então afinal aquele tudo não é bem tudo. É um tudo um pouco diferente. Por isso é que não se pode estudar os textos bíblicos de forma isolada. Eu pego só no texto e só deste verso é que eu gosto. Os outros, não. Este aqui este é o meu verso preferido porque este é que diz o que eu quero. Não é bem assim que se estuda a palavra de Deus. Vamos ao último texto. Efésios, capítulo 5, verso 17. Efésios 5, 17. Diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não sejamos insensatos, mas esforcemo-nos, porque é procurar, sou eu que vou à procura, não fico sentadinho à espera que as coisas caiam, é procurar, esforcemo-nos por compreender, entender as declarações compreensíveis. Certo? Vimos lá atrás que havia declarações compreensíveis. Estas também fazem parte. Okay? Eu trouxe o livro por causa disto falhar. Era o plano C. Tinha o plano A, o plano B e o plano C. São as declarações compreensíveis. E, portanto, o que Paulo diz é: esforcemo-nos por compreender as declarações compreensíveis da vontade do Senhor. Por isso é que não adianta nós querermos, e nós há poucos sábados tivemos aqui o departamental dos jovens em Portugal, o nosso irmão Tiago Alves, a pregar. Ele falou sobre várias coisas importantes. Ele apresentou muitas coisas importantes. Ele falou sobre a identidade adventista, ele falou também sobre a obediência, sobre a alegria, sobre isso tudo. E ele falou coisas muito interessantes, porque como é que eu sei quem sou, qual é a minha identidade, se eu não, pelos vistos, não sei a vontade daquele que me criou? Nós costumamos dizer assim: nós somos adventistas do sétimo dia. Ok, e o que é isso? O que é isso? O que é ser adventista do sétimo dia? Porque a frase assim é muito abstrata. Guardamos o sábado. Está bem, mas os batistas do sétimo dia também guardam o sábado. Os judeus também guardam o sábado. Nós conhecemos a fundo o santuário. Ok, já é um começo. A maior parte dos cristãos não conhece bem a fundo o santuário. Mas, ser adventista é conhecer a doutrina do santuário, o significado de cada peça? É só isso? Então és um académico do santuário? És um doutorado em santuário? É isso que é ser adventista do sétimo dia? Reparem. Porquê é que Deus provoca um desapontamento em 1844 e, a partir deste desapontamento, suscita uma nova denominação cristã? Um novo povo. Nós vemos na sequência das cartas de Apocalipse, capítulo 3, as cartas às igrejas, que, de forma ilustrativa, o povo adventista está representado pela última carta. Portanto, nós somos um povo que foi suscitado por Deus para quê? Só para ser doutorado em santuário? Se fosse só para isso, ele podia apenas ensinar o santuário às igrejas que já existiam. Podia inspirar um pastor das outras denominações cristãs a estudar o santuário e a aprender. Pronto, e ensinar. Não é? Nós temos uma missão. Qual é a missão? Levar o Evangelho a todo o mundo. Ok, nos especifiquem o Evangelho. Qual é a parte? A mensagem dos 3 anjos. Ok, então calma. Então, se calhar, já estamos a começar a perceber um bocadinho do que é ser adventista do sétimo dia. E o que é que diz a mensagem dos 3 anjos? O que é que ela diz?
Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, julgamento, análise, verificação, enfim, correção do teste, como quiserem. E adorai aquele que fez os céus. Ok. Eu posso temer o Senhor sem prestar atenção à vontade dele? Então, olha, temei ao Senhor e dá-lhe glória. Quando quiseres trazer a arca, a presença de Deus, para o pé de ti, para o teu quarto, a tua Jerusalém, santifica-te, ok? Estuda, prepara-te, porque trazeres a presença de Deus para o pé de ti é a coisa mais sagrada que tu podes fazer. E, portanto, temer a Deus e dar-lhe glória é a coisa mais sagrada que o povo de Deus pode fazer. E por isso é que nós não podemos viver, e não é vir à igreja ao sábado, é viver, a semana tem 7 dias, nós não podemos viver de maneira frouxa, descuidada e a fazer apenas a nossa vontade. Nós apenas devemos fazer a nossa vontade quando? Quando ela coincide com a vontade de Deus. Agora, quando eu tenho uma decisão a tomar, o que é que eu devo fazer? Consultar Deus. Perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Existem traduções da Bíblia que naquele texto, quando Paulo cai do cavalo, que Jesus lhe aparece, e Jesus diz, Paulo, por que me persegues? Não é? E Paulo percebe que está a falar com Deus. Algumas traduções da Bíblia dizem que Paulo diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Quando Paulo percebeu que estava na presença do Divino, já não importava mais o que é que ele, Paulo, queria fazer. O importante era, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? E nós podemos fazer isso todos os dias. Quando eu me levanto, eu lavo-me, eu preparo-me. Em teoria, eu estudo a lição da escola sabatina. Em teoria, talvez eu lesse assim um parágrafo de Espírito de Profecia ou 3 ou 4 versos bíblicos e meditasse sobre eles. Em teoria, passo uns minutos. Em teoria, eu não sairia do quarto, do quarto não digo, mas pronto, de casa, sem orar ao Senhor, nem que seja para pedir proteção, quanto mais não seja para pedir proteção, né? Em teoria. Mas antes de sair de casa, há tantas escolhas que eu já fiz. O que é que vai ser o meu pequeno almoço? Que roupa é que eu vou vestir para o trabalho? O que é que eu vou fazer primeiro? Tenho a casa em ordem ou não? Tanta coisa. Só em casa, só naqueles minutinhos antes de sair para o trabalho. Ou para a escola. Diz trabalho, diz escola. Escola, universidade, etc. Quando o Tiago Alves esteve aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Quando nós estamos a pensar, isto mais até para os jovens, adolescentes, etc., quando começamos a chegar àquela fase estressante, que é o que é que eu vou seguir na universidade, estamos a chegar ali 10º, 11º, 12º, o que é que eu vou seguir? Muitos de nós, a maior parte de nós, não é? Nem sabe ainda o que é fazer da vida, não é? E nós temos o quê? Uma pressão, uma vontade da sociedade de que assim que a gente acaba o 12º ano, tem que decidir. Essa é a vontade da sociedade. E quase que a cultura, como nós muitas vezes dizemos, a cultura, que serve de desculpa para muita coisa, às vezes, quase que nos puxa, ei, tens que decidir agora, escolhe. E às vezes o jovem não sabe, não faz a mínima ideia. Vai escolher como? Às vezes ele escolhe, por isso é que depois acontece muitas vezes, a pessoa escolhe, até tem umas notas razoáveis, entrou, no final do primeiro semestre, o que é que já diz? Isto não é para mim. Pois. Por isso é que às vezes é interessante
Só que isso, lá está, a nossa cultura, o nosso chip às vezes tem que mudar. Porque há aqueles que de facto já sabem o que é que querem, e os que sabem o que querem vão. Desde que seja da vontade de Deus. Vejam lá. Eu vou para uma área que o trabalho daquilo é sempre em dia de sábado. Então se calhar não é da vontade de Deus que tu vais lá. Vou-lhe perguntar. Podes ir perguntar. Mas na prática ele já te disse, não é? Pronto. Às vezes nós vamos perguntar muita coisa que Deus disse, olha, é só ir ler, eu já te disse. Mas para aqueles que às vezes não sabem, e para os pais, que às vezes o problema nem é eles ou elas, às vezes somos nós os adultos. Quando o Tiago Alves falou do projeto Geração para Servir, acho que é assim o GPS, Geração para Servir, é uma coisa que no meu tempo de jovem não havia muito. Às vezes pode ser importante, quando o jovem terminou o 12º ano, em que não tem que haver necessariamente uma pressão gigantesca, porque ele tem que entrar para a universidade já, senão depois fica muito crescido, fica muito tarde, depois já não entra. Depois... Gente, calma. Às vezes pode ser útil aquela pessoa passar um ano a trabalhar para Deus. Pode ser colportor, pode ser missionário, e às vezes a pessoa pode fazer um ano de trabalho para Deus, volta e até já sabe o que é que quer fazer, decidiu naquele ano em conversa com Deus, porque ao trabalhar com Deus aprofundou a relação diária com Ele, tipicamente. Ou às vezes até descobriu que afinal eu não quero nada, nem engenharia, nem física, nem não sei o quê, afinal não é nada disso, eu afinal tenho o mesmo jeito, é para trabalhar mesmo mais a fundo na missão. Às vezes tem o mesmo jeito, é para ser obreiro, ou colportor, ou quem sabe até pastor, ou missionário, ou diretor, ou gestor de uma instituição da igreja, vou estudar gestão de recursos humanos para depois ajudar na igreja, ou economia. Às vezes descobrem que podem ter formas de trabalhar na igreja que afinal... imagina se eu não tivesse vindo e tivesse entrado logo para a universidade. Sabem, às vezes nas escolhas que nós fazemos, e isto é apenas um exemplo, ok? O objetivo deste sermão não é chegar aqui e estar a apelar a que ponham os vossos filhos no GPS, está bem? É um exemplo. Nós temos que nos habituar a, quando temos decisões para tomar, vou aceitar esta proposta de emprego, sim ou não? Vou entrar para este curso ou para outro, sim ou não? Vou comer isto ou vou comer aquilo? Vou a esta festa ali com os amigos meus, sim ou não? Vou isto, vou aquilo, vou aquilo outro? Quando nós temos decisões para tomar, a nossa cabecinha tem que acender uma lanternazinha, um sinal de alarme. Tim! O que é que Deus quer? Esse alarme tem que acender. Porque nós às vezes somos muito rápidos. Eu vou ali, eu vou não sei o quê, eu faço, já tenho os meus planos todos. Ok, pronto, então segue. Eu já vi muita gente, irmãos, nas igrejas, seguir os seus planos, os seus sonhos. E vejo, não é só vi, não é no passado, é no presente. Vejo muita gente, segue os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, uns anos mais tarde, pois é. Porque não seguiram a melhor vontade. Não é? Portanto, vamos terminar. Resumindo, não é? Deus, Ele é Pai, Ele é amigo, sim, tudo isso está correto. Ele é o melhor amigo, sim, mas Ele é aquele que se assenta acima dos querubins. Ele próprio é exigente com Ele próprio. E, portanto, sim, Ele é exigente comigo, e se calhar comigo até pelas responsabilidades que tenho neste momento, se calhar até é mais, comigo, com a Paula, etc. Ele é exigente connosco, também é contigo. E a vontade de Deus é sempre a melhor vontade, sempre. Por muito que eu não goste dela. Às vezes nós lemos um texto e eu... Sério? Tem que ser assim? Senhor, não podia ser como eu gosto? Deus diz, olha, tens livre-arbítrio, tu fazes o que tu quiseres. Agora, tu queres saber qual é a vontade melhor? Olha, a vontade melhor é esta.
Pronto. E nós aí temos uma escolha. Ou a minha vontade, ou a dele. Mas a dele é melhor, acredite. A dele, e para terminar, pode até não nos dar assim uma vida aqui neste planeta, nos nossos 80, 90, a vida aqui até pode não ser assim. Epá, eu se tivesse seguido aquela profissão que eu queria, hoje tinha... minha vida hoje estava muito melhor. Aqui. Só que a vontade dele é melhor, porque ela não é necessariamente para aqui. Ela às vezes traz bênçãos para aqui, mas o mais importante não é o aqui. Porque eu até posso, o que é que diz o texto bíblico? De que vale ao homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu vivo 80, 90, 100 anos, luxo, conta bancária grande, tenho o carro que eu quiser, a casa que eu quiser, viajo, faço a minha carreira, sucesso, conhecido internacionalmente, sou isto. E o que é que as pessoas dizem? Homem de sucesso. E o que é que Deus diz? Estás perdido. Estás perdido. O melhor é ser salvo. E a vida aqui pode ser de luxo, pode ser com conta bancária recheada, ou não. Ou pode ser uma vida de stress, de chatices, de inimizades, às vezes de discussões, às vezes de doença, às vezes... Pouco importa. Pouco importa. Porque no final o que importa é viver eternamente com Deus. É estar na presença dele para sempre. É isso que importa. Que seja isso para mim, que seja isto para vocês. E que nos habituemos a perguntar a Deus o que é que Ele quer, não é o que eu quero. Amém? Amém.